Os ribossomos são organelas não membranosas que estão constituídas por RNA ribossômico e proteínas e encarregam-se da síntese proteica. Eu sou Vitor Memo, fique aí que eu já lhe digo o que é essencial. Para este tema, é essencial termos em conta a definição de ribossoma. Temos que saber definir o que são ribossomas. Temos que saber qual é a estrutura do ribossoma. Temos que saber qual é a localização dos ribossomas, qual é a função dos ribossomas, onde é que se formam os ribossomas e cá trazer também, visto que o ribossoma é a única organela que existe tanto na célula eucariota como na célula procariota, então trazer cá diferenças entre o ribossoma da célula eucariota e o ribossoma da célula procariota. Então, repetindo novamente, o que é o ribossoma? O ribossoma é uma organela não membranosa que está constituída por RNA ribossômico e proteína e encarrega-se da síntese proteica. Agora, qual é a estrutura do ribossoma? Os ribossomas estão constituídos por subunidades. Contém uma subunidade que é maior, que nas células eucariotas contém é de 60S e uma subunidade menor que é de 40S. Na subunidade maior evidencia-se 3 sítios de ligação. Nós temos o sítio A, que corresponde ao aminoaciltransferase, que é o sítio de entrada dos aminoácidos. Temos o sítio P, que é o peptidiltransferase, que é o sítio onde ocorrem então as ligações de aminoácidos. E essas ligações, como é que nós chamamos? Chamamos de ligação peptídica. Ligação peptídica. E temos então o sítio E, que é então o sítio de saída dos RNA de transporte. Já na unidade menor, nós temos então o sítio de ligação para o RNA mensageiro. E dizer que o ribossoma é constituído em cerca de 65% por RNA ribossômico e os 35% restante é então formado por proteínas. O ribossoma é uma organela que encarrega-se da síntese de proteína. Agora, com palavras miúdas, permita-me explicar um pouquinho do processo de síntese de proteína. O núcleo é a organela que encarrega-se de controlar o metabolismo celular. Em outras palavras, nós podemos dizer é a organela que ordena, que determina as tarefas das demais organelas. Então, como é que isso ocorre? Ocorre através de um processo de nome transcrição, que ocorre no núcleo. O processo de transcrição consiste na cópia da informação genética contida no DNA. Aqui nós temos o DNA, aqui nós vemos a eucariota, onde nós temos o DNA. Então, consiste na cópia da informação genética contida aqui na eucariota, no nosso DNA, que, através da ação de uma enzima de nome RNA polimerase, produz então o RNA mensageiro. E o RNA mensageiro é exportado do núcleo, passa através dos poros e então
vai e se liga à unidade menor, à subunidade menor do ribossoma. Por sua vez, o RNA de transporte traz a matéria-prima. Qual é a matéria-prima? A matéria-prima é o aminoácido, ou são os aminoácidos. O RNA de transporte, então, traz a matéria-prima, os aminoácidos que estão contidos no citosol, e as leva para as subunidades maior, para a subunidade maior. E então aqui na subunidade maior ele passa por esses 3 pontos, não é? O ponto A, o ponto P e o ponto E, e como produto, então temos cá, né, a formação então aí dos aminoácidos ligados, E essa ligação desses aminoácidos nós vamos chamar de cadeia peptídica. Então vamos ter aqui a formação de cadeia peptídica. Estas cadeias peptídicas vão então formar posteriormente as proteínas. E, em palavras miúdas, assim nós podemos explicar o processo de síntese de proteína. Onde estão localizados os ribossomos? Os ribossomas nas células procariotas localizam-se no citoplasma. Já nas células eucariotas, encontra-se no citoplasma, aderida ao retículo endoplasmático, formando então o retículo endoplasmático rugoso, como podem cá apreciar, este que está cá, nesses pontinhos são então os ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático, e também estão localizados nas mitocôndrias. Então, estão localizados nas mitocôndrias, aderidas ao retículo endoplasmático e espalhadas no citoplasma, no hialoplasma. É importante ter em conta que os ribossomos não encontramos os ribossomos no núcleo. No núcleo a gente não encontra ribossoma. Nas células eucariota, o ribossoma nós vamos encontrar, como já mencionei, no citoplasma, aderido ao retículo endoplasmático e nas mitocôndrias. No núcleo, a gente o que vai encontrar são unidades maior, menor, né, até porque é a zona onde se forma os ribossomos, né, as unidades ribossômicas. É no núcleo onde se forma. Então, o que nós vamos encontrar no núcleo são as subunidades. As subunidades maior, menor. Para ilustrar o ribossomo, os ribossomos, elas são formadas no núcleo. E depois, aqui onde nós temos essa estrutura conhecida como nucleolo, portanto, é exatamente nesta estrutura onde se formam as subunidades, as subunidades do ribossomo, ok? E depois elas são até exportadas, não é? Passam através dos poros e vão ao citoplasma. No citoplasma é importante nós termos em conta que quando as unidades maior e menor estão separadas, o ribossomo não está funcionando, não é? Enquanto que tão logo elas ligarem-se, não é? Então elas começam a funcionar. É importante, quando se fala de ribossoma, entender o que é, em que consiste polirribossomas, ou então também chamadas de polissomas, porque no citoplasma os ribossomas vão apresentar-se em muitas ocasiões em formas de polirribossomas. Por isso é importante nós entendermos. E cá eu desenhei. Nós, por exemplo, aqui temos um ribossoma normal. Aqui nós temos então a fita de RNA. Aqui nós temos unidade maior, unidade menor. Agora, o que é o polirribossoma? O polirribossoma é
quando há uma só fita de RNA, isso quer dizer, há uma orientação. Aqui nós temos uma mensagem, um tipo de proteína que tem que ser sintetizada, lhe é associada a várias unidades ribossômicas. Okay? Isso implica dizer que eles irão produzir em massa um tipo determinado de proteína. Então, aí onde vai, portanto, consistir, não é, o conceito, a conceitualização de polirribossoma. É, portanto, conjunto de ribossomas que estão añadidas ou aderidas a uma só fita de RNA mensageiro. É importante nós termos em conta a diferença que existe entre o ribossoma das células procariotas e o ribossoma das células eucariotas. E a diferença entre o ribossoma, até porque, por que faço menção a isso? Porque o ribossoma é a organela comum que existe tanto na célula procariota como na célula eucariota. Por isso é que estou a fazer menção. E agora vamos analisar a diferença que existe entre o ribossoma da célula procariota e da célula eucariota e dizer que a diferença consiste mais bem na capacidade de localização. Se nós apreciarmos o ribossoma das células procariotas, contém unidades maior e menor com capacidade de 50 e 30S respectivamente, e quando unidas com uma capacidade de 70S. Já nas células, já o ribossoma das células eucariotas contém unidades maior e menor com capacidade de 60 e 40S respectivamente, somando quando unidas com uma capacidade de 80S. Logo, nós podemos então apreciar que o ribossomo das células procariota é menor com relação ao ribossomo das células eucariotas. Também fazer menção cá à localização. Por que eu faço menção? Porque nas células procariotas, nós vemos que os ribossomos só estão localizados no citoplasma. Já nas células eucariotas, elas estão aderidas também ao retículo endoplasmático, formando então o retículo endoplasmático rugoso, e também estão localizadas nas mitocôndrias. Bem, então esta é a nossa videoaula sobre ribossomas. Espero que lhe sirva de ferramenta para melhor percepção em temas, né, especificamente sobre o ribossoma. Né. Perguntas, é só deixar aí nos comentários que eu respondo. Espero que fique bem, desejo-lhe tudo bom e até a próxima aula.